Eu vou mostrar pra você 10 razões pelas quais eu creio que a China já ganhou essa guerra comercial. Vem comigo ver essa história. Eu sou a Carol Zócoli Brócoli. Bem-vindos a esse canal. Eu sou comediante, também sou formada em filosofia. Então, nesse canal, eu procuro pensar um pouco e rir também, né? Primeira razão pela qual a China já ganhou essa guerra comercial é: o Trump recuou. A prova de que ele precisa mais da China do que a China dele é que a China falou assim, ó, beleza, fica aí. E ele recuou, ele teve que voltar atrás nas tarifas para celular, coisas eletrônicas, que é inclusive a grande maioria das exportações da China para os Estados Unidos. Então ele tirou a tarifa. Ou colocou uma tarifa baixa, preciso confirmar isso, mas tirou aquele tanto de tarifa, porque, cara, o CEO da Apple ligando pra ele, todo mundo, né? Pelo amor de Deus, a gente deu dinheiro pra você ganhar a eleição, então agora, porra. E eu digo mais assim, a China não recuou, porque olha isso aqui, ó, essa entrevista aqui desse advogado chinês viralizou. Porque ele tá expressando justamente a opinião do governo chinês, entendeu? Então ele tá falando isso aqui, eu vou colocar a legenda, ele tá falando inglês, eu vou colocar a legenda, mas o que ele tá falando é que a China tem 5.000 anos e que a maior parte desse tempo os Estados Unidos nem existia. Is fully prepared to fight to the very end because the world is big enough that the United States is not the totality of the market in the world. So if the United States wants to go in that direction of completely shutting itself out of the China market, be my guest. Então ele está dizendo que os Estados Unidos, se os Estados Unidos quiser se fechar para o mercado chinês, fica à vontade, porque o mundo é grande demais. Os Estados Unidos não é a totalidade do mundo. Basicamente o que ele está dizendo, né? Americano, se toca, né? Be my guest. Yeah, and China will lose the US market, which, as I've said, is 15%. We don't care. We don't care. China. Olha o que aconteceu aqui, ó. A mulher falou, mas a China, 15% das exportações da China são para os Estados Unidos. A China vai perder 15% do mercado. Isso não vai ser um... E antes dela terminar de falar, o cara já falou, a gente não se importa, a gente não tá nem aí. Tamo nem aí. China has been here for 5,000 years. A China está aqui há 5.000 anos. A maior parte do tempo nem tinha Estados Unidos. E a gente sobreviveu. If the United States wants to bully China, we will deal with the situation without the United States. And we expect to... Nossa, gente, peraí, que tem uma braveza aqui no meu colo, ó. Ó a braveza que tá aqui no meu colo, ó. Muito piquititica. Tem a janela aqui, ela tá vendo o pessoal se passando na rua. E não pode passar na rua, né, bebê? Aproveita e dá um like, se inscreve. E também se torne membro, porque vai ter coisa exclusiva logo mais. For another 5,000 years. When you hear Donald Trump say China wants a deal, it just doesn't know how to go about it. They're proud people. J.D. Vance talks about Chinese peasants. What do you make of their conduct in this respect? If J.D. Vance thinks that he's dealing with the peasants in China, and I'm proud to be a descendant of the peasants, most of us are descendants of the peasants anyway, that's our tradition. We are farmers before, but now we are one of the leading industrialized economies in the world. So I'm sorry, J.D. Vance doesn't know what he's talking about. And therefore, I don't think there will be China-US dialogue unless the United States changes its attitude towards China. Então, o que ele está dizendo é, a China não vai aceitar ser intimidada. Ela não vai aceitar bullying dos Estados Unidos. Ela só vai sentar para conversar com os Estados Unidos quando o Trump mudar essa postura dele. É isso que ele está dizendo. With China as it is, show respect to China, mostre respeito à China. Mostre respeito ao povo chinês. E não tenta impor o seu preconceito e viés sobre a China ou sobre o resto do mundo. O Trump vai ter que mudar de postura. A China não vai responder ele desse jeito. E aí vem a minha segunda razão pelo qual a China está ganhando essa guerra comercial. O Trump está mentindo dizendo que a China procurou ele. Ele mentiu. Por quê? Porque ele está desesperado. Porque ele achou que o mundo ia cair aos seus pés quando ele falasse das tarifas. E o Xi falou para ele, amigo... E o Xi já falou que não vai falar com ele. Ele vai mandar um representante. O Xi não vai falar com o Trump. Mesmo se ele mudar de postura e quiser conversar e tal, ele não vai falar com o Trump. E o Trump faz questão de falar com o Xi. Então, olha a situação. Outra coisa que vai fazer os Estados Unidos perder essa guerra comercial também é que o Trump brigou com todos os outros países, gente. Ele brigou com os aliados dele, da Europa, do Canadá, gente. Canadá, México. Então, assim, ele tá realmente unindo o mundo, né? Contra os Estados Unidos. O mundo tá ficando bem unido contra eles. Eu acho que se ele tivesse fazendo essa guerra com a China, mas estivesse com os outros do lado dele, isso aí seria outra história.
do jeito que está sendo feito, eu acho que ele se lasca. Qualquer país hoje. Se ele chegar na Europa hoje e falar assim, ó, ou vocês param de comprar da China, ou eu corto relação com vocês. A Europa vai falar, a gente prefere a China. Porque você é doido, você está ameaçando aqui a invadir a Groenlândia, está abandonando a Ucrânia. Uma outra coisa que vai fazer o Trump perder é exatamente essa irracionalidade do Trump, que o Trump é uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, narcisista maligno, e não sou eu que estou falando, são mais de 50 psiquiatras que assinaram um documento dizendo isso aqui nos Estados Unidos. Ele é uma pessoa que ele não tem, inclusive, a própria estrutura de quem tem um transtorno de personalidade desse essa pessoa ela não consegue planejar muitos passos à frente. Então o Trump ele é completamente irracional e a China é completamente prática e irracional. É completamente o oposto. E aí, uma guerra dessa, que não é guerra de você solta uma bomba e tal, é uma guerra que você tem que pensar muito em tudo que você está afetando. Inclusive dentro do seu próprio país. Porque o Trump está colocando, com essas tarifas também, ele está colocando o próprio povo americano contra ele. Porque está falindo, todo mundo está... Não, assim, o impacto econômico disso, os Estados Unidos, eu acho que até o fim do ano, vai estar assim, ó, derrubado, assim, uma recessão fodida, vai ser foda. Já vai ser foda. Se parar agora, já vai ser foda. E um outro motivo também é esse, porque a população americana está completamente dividida e o Trump está traindo os próprios eleitores dele. E a população da China não apresenta essa contradição. A sociedade chinesa hoje, ela parece mais harmônica do que isso. Porque, obviamente, né, a China não deixa o Facebook, nem o Instagram, a China não deixa as redes sociais dos Estados Unidos lá. Então, por isso que a sociedade deles é bem harmônica, né? Uma outra coisa, um outro motivo pelo qual também a China tem a tendência de ganhar essa guerra comercial em longo prazo e médio e curto também, os Estados Unidos muda, né? Daqui 4 anos tem outra pessoa. Depois, quer dizer, né? Se o Trump sair, né? Em tese, muda o governo. Daí muda muita coisa, né? E na China, não. Na China, eles têm um partido só e eles têm planos de 5 anos, 10 anos, 50 anos. É uma sociedade que planeja. Então, eles já estão planejando, com certeza, desde 2016, quando o Trump entrou, ele já tinha colocado tarifa na China, só que ele não tinha só gente dele do lado. Então, muita gente disse não para ele no primeiro governo dele. Mas mesmo assim, ele pôs uma tarifa mais racional, que não causou todo esse problema. Ainda assim, quebrou os agricultores daqui, ele teve que dar subsídio. Então, vamos para a próxima, que é exatamente isso. Ele está perdendo muita popularidade. A popularidade do Trump está lá embaixo. As pesquisas, assim, tá horrível mesmo para ele. Ele tá com, se não me engano, 41% ou 42% de aprovação ainda. Ainda, gente, 42%, você acredita? 42% de aprovação. E a galera acha que se cair para 38, 35, se cair de 35 para baixo, e ele tá arrumando muito inimigo interno, porque o Trump tá fazendo coisas horrorosas. Esse negócio aí dos imigrantes que ele tá fazendo, mandando para uma prisão horrorosa em El Salvador, ele tá indo atrás de inimigo dele, ele tá mexendo com a imprensa. Então, ele tá com muito inimigo interno. Os protestos contra ele estão só aumentando. Tá tendo hoje nos 50 estados. O último protesto, acho que teve mais de 1 milhão de pessoas na rua. Em várias cidades, né, contando com todas as cidades. Ele tem muita resistência a essa política dele, que é burra mesmo. O povo tá certo de ter resistência mesmo. Então, ele fica amarrado. Ele não tá conseguindo fazer tudo que ele quer, porque ele teve que voltar atrás, por exemplo, no celular, porque o CEO da Apple não parava de ligar para ele. E, ao contrário, a China tá ganhando popularidade internamente, porque o povo chinês tá gostando da postura. Realmente, a gente não quer ser desrespeitado desse jeito. Toma no cu. E externamente, porque os países todos, o Trump colocou os Estados Unidos contra todos os países, e a China tá ficando mais simpática para todo mundo. Porque nessa guerra, gente, tá todo mundo do lado da China. A não ser que seja um minion imbecil, tá todo mundo do lado da China. Não que a gente tenha que ter um lado, mas entende? Tipo assim, a percepção nossa é que os Estados Unidos é um cuzão e a China, pô, até que é uma pessoa legal. Mais um motivo pelo qual a China tá vencendo essa guerra comercial é que a China tá vencendo a guerra dos memes. A gente sabe o quanto isso é importante. A gente sabe que os memes de Bolsonaro maçom fizeram ele perder a eleição. É que, ó, eles fizeram esse vídeo com inteligência artificial. Esse vídeo viralizou no TikTok de uma maneira que seriam os Estados Unidos fazendo o trabalho dos chineses, entendeu?
Ele colocou todo mundo meio gordo, assim, meio sem vida, sabe? Uma coisa meio triste. E, sinceramente, né? Você quer ganhar uma eleição, você quer ganhar o povo dizendo assim, ó, vou trazer pra vocês uns trabalho ruim, uns trabalho horroroso que ninguém quer fazer mais. Aí, um outro meme também que tá rolando é o boné do Trump, que o Trump vende, Make America Great Again, é made in China. Tá? Feito na China. Eles colocam, por exemplo, a mulher que ela é a porta-voz do Trump, uma roupa made in China. Eu não sei se foi alguém do governo chinês ou tem uma fala aqui rolando muito que é assim, que o Trump falou quando ele estava na reunião com o Zelensky, vocês lembram daquela cena horrorosa, né? Que ele ficou falando pro Zelensky, você não tem as cartas, você não tem carta nenhuma, você tem que ficar quieto, você não tem cartas. E aí a China tá falando agora, a China não tem as cartas, a China faz as cartas. A China fabrica as cartas, entendeu? Então, assim, a China tá ganhando a guerra dos memes fácil, gente. E a última razão pela qual eu digo que a China tá ganhando e vai ganhar essa guerra comercial é porque a China tá atacando não só na parte comercial. A China começou a atacar a cultura. Viralizou aqui nos Estados Unidos, no TikTok, uns vídeos de chineses, de empresas chinesas e fábricas chinesas, falando sobre as marcas de luxo. Calvin Klein, Hermès, todas essas coisas, essas bolsas que custam $30 mil, entendeu? Dizendo quanto que custa realmente para ser feito e que elas são feitas na China. Que a China fabrica artigos de luxo, com qualidade de luxo, só que é muito mais barato na China. Então eles estão dizendo pro povo americano, compra direto da gente. Isso parece que é uma coincidência, mas, gente, isso tudo ter viralizado, e isso, gente, é muito assim, ó, porque assim, você tá colocando exatamente a classe rica contra a classe operária. Olha o que a China tá fazendo. Na minha visão, é isso que eles estão fazendo. Um outro vídeo que viralizou foi desse menino aqui, ó. Vou traduzindo, tá? Eles estão te roubando e você agradece eles por isso. Isso é uma tragédia. É um roubo. Isso é porque eu tô falando. É por isso que eu vou falar isso agora. Americanos, vocês não precisam de tarifa, você precisa de uma revolução. For decades, your government and oligarchs won't ship your job to China. Not for diplomacy. Por décadas, o seu governo mandou os seus empregos para a China, não por diplomacia. Not for peace, não por paz, but to mas para explorar trabalho and in the barato. process, E nesse processo, out your middle class, eles acabaram com a sua classe média, acabou com a sua classe trabalhadora e ainda falou para você ser orgulhoso, enquanto eles sold your future for profit. Enquanto eles vendiam o seu futuro por lucro. And yes, China e sim, made money, China fez dinheiro, but we used it mas a to gente build usou roads, para lift construir millions out of estradas, property, tirar um monte de fund gente da healthcare, pobreza, raise living standard. dar saúde para todo mundo, aumentar a qualidade de vida. A gente reinvestiu. Reinvesting in our people. My family also benefit Minha from família it. também se What beneficiou did por your isso. oligarchs do? O que They os seus bought oligarcas yachts, fizeram? Eles private compraram jets, iates, nations with golf course aviões. driveways. They Eles manipularam o mercado, eles compraram coisa para eles, acumularam dinheiro para eles. manipulate the market, dodge tax, and poured billions in Eles não pagaram imposto endless wars. e pegaram o dinheiro dos seus impostos e colocaram em guerras. Esse vídeo também viralizou, o que eu acho que tem uma questão aí também de culturalmente a China está mostrando também que o sistema dela é melhor. É melhor para o trabalhador. Fica a questão, né, gente? É isso, esses são os 10 motivos pelos quais eu acho que a China está ganhando, vai ganhar, já ganhou essa guerra comercial. Só Carol Zócoli Brócoli, tem coisa nova na minha lojinha, o link está aqui abaixo na descrição.